Há datas que não se esquecem. O dia 3 de novembro de 1943 é uma delas. Naquela manhã, antes do amanhecer, os alto-falantes do campo de concentração de Majdanek começaram a transmitir valsas vienenses, marchas, tangos. A música tocava sem parar, alta demais, alegre demais. Era para cobrir outro som. O som das metralhadoras que, a poucas dezenas de metros, matavam 18.000 judeus em menos de 24 horas. Os guardas que participaram repartiram entre si 2 litros de vodka e 200 cigarros por cabeça. Naquela noite, alguns foram para o alojamento beber e se gabar entre si. Um tinha as botas manchadas de sangue. A maioria desses homens e mulheres nunca foi julgada. Os que sobreviveram à guerra foram para casa, casaram-se, tiveram filhos, trabalharam em escritórios e fábricas. Levaram seus segredos consigo até o túmulo, mas os arquivos ficaram. Os registros capturados, os depoimentos arrancados em julgamentos que duraram décadas. E nesse material, em milhares de páginas de interrogatórios, atas do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, investigações judiciais da República Federal Alemã nos anos 60 e 70, estão os 18 segredos que as SS quiseram enterrar para sempre. O que você vai ouvir não é especulação. É o que os documentos dizem. Durante décadas, a narrativa foi cômoda. Os membros das SS e dos batalhões policiais matavam porque não tinham outra opção. Obedeciam ou morriam. A ordem vinha de cima e o indivíduo não podia fazer nada. Era mentira. Em 13 de julho de 1942, antes do amanhecer, o comandante Wilhelm Trapp reuniu os homens do batalhão de polícia de reserva 101 na escuridão, nos arredores do povoado polonês de Józefów. Trapp tinha 53 anos. Seus homens o chamavam afetuosamente de Papai Trapp. Naquele dia tinha que informá-los de sua missão: cercar o povoado e matar 1.800 judeus. Todos os que não pudessem trabalhar, as mulheres, as crianças, os idosos, deviam ser fuzilados ali mesmo. Trapp estava pálido, sua voz tremia. Com os olhos úmidos, fez algo que seus superiores não esperavam. Ofereceu aos homens de maior idade que não se sentissem capazes de cumprir a missão a possibilidade de se afastarem do pelotão de execução. Apenas uma dúzia de homens, entre quase 500, deu um passo à frente. O historiador Christopher Browning documentou este episódio exaustivamente na década de 1980, após obter acesso aos processos judiciais do Promotoria de Hamburgo, que durante uma década, entre 1962 e 1972, interrogou mais de 210 membros do batalhão. As atas revelam algo que muito poucos queriam admitir. Ao longo de toda a jornada de massacres em Józefów, os homens que se sentiam incapazes de continuar atirando podiam pedir para ser substituídos. Vários o fizeram. Um barbeiro de 40 anos chamado Hans Dettelmann disse ao seu tenente que tinha uma natureza muito fraca e foi enviado para outro posto. Um ex-representante de vendas de cigarros chamado Walter Neuhaus atirou uma única vez em uma mulher idosa e depois se aproximou do seu sargento e disse que seus nervos não aguentavam mais. Não foi punido. Ninguém foi. Perto do final da jornada, um policial de Bremerhaven descreveu em seu interrogatório 20 anos depois uma justificativa que ele mesmo havia desenvolvido enquanto atirava. Decidiu matar unicamente as crianças, porque sem suas mães já mortas não poderiam sobreviver. Usou a palavra alemã Erlösen, libertar, mas também remir, no sentido religioso, para descrever o que fazia. Mas a maioria simplesmente não se afastou. Segundo os cálculos de Browning, pelo menos 80% dos homens designados para os pelotões de fuzilamento continuaram atirando até que os 1.500 judeus de Józefów estivessem mortos. O próprio Major Trapp pedia à noite que não se falasse do assunto. Para quando os caminhões retornaram a Bilgoraj, vários homens estavam cobertos de cérebros e sangue. Naquela noite alguém acordou disparando sua arma contra o teto do alojamento enquanto dormia. Na manhã seguinte, tudo voltou ao silêncio.
O tabu havia sido estabelecido. O que Trapp sabia, o que seus homens sabiam, era que ninguém ia atirar neles se recusassem. Podiam pedir a transferência de volta para a Alemanha. Podiam fingir uma doença. Um tenente chamado Buchmann o fez, alegando explicitamente que não era adequado para as tarefas que não eram próprias da polícia. Levou meses, mas foi transferido. A opção sempre existiu, e isso é o segredo mais incômodo de todos. As ordens de matar não eram colocadas por escrito. As SS aprenderam isso desde o princípio. Em Majdanek, o segundo maior campo de concentração do sistema nazista, com entre 78.000 e 250.000 mortos, segundo as distintas estimativas históricas, as diretrizes de extermínio chegavam verbalmente. O comandante recebia as instruções da inspeção dos campos de concentração ou da repartição central econômico-administrativa das SSWVHA em Oranienburg e as transmitia aos seus subordinados da mesma forma. A historiadora Elissa Mailänder, que estudou durante anos os documentos do julgamento de Düsseldorf de Majdanek, 1975 a 1981, confirmou que os registros internos do campo demonstram uma lacuna sistemática entre o que aparecia no papel e o que acontecia na realidade. Quando os prisioneiros morriam, os nomes dos falecidos eram substituídos nos livros de registro pelos dos novos chegados que ainda não haviam sido inscritos oficialmente. Assim, nos documentos, os mortos desapareciam sem deixar rastro estatístico. Era um sistema de contabilidade de cadáveres projetado para ocultar a escala do extermínio, inclusive dos auditores internos das SS. A esse sistema havia que adicionar outro mecanismo igual de eficaz: o eufemismo linguístico. A ordem de limpar um alojamento não significava higienizá-lo. O termo ação especial não era uma operação de segurança. O código era tão denso e tão interiorizado que, quando nos interrogatórios de Hamburgo dos anos 60 se perguntou aos veteranos o que entendiam por ação especial, vários responderam sem hesitar: tiros. Era o que todos sabiam que significava. A arquitetura burocrática deste encobrimento começava do topo. O sistema de classificação de prisioneiros em Majdanek atribuía a cada recluso ao chegar um código de cor, os chamados chevrons ou triângulos de tecido, que determinava sua categoria e seu lugar na hierarquia do campo. Em abril de 1942, introduziu-se, além disso, um sistema de numeração sequencial de 20.000 números que se reciclavam. Quando um prisioneiro morria, seu número era reatribuído ao seguinte chegado. O resultado era que em nenhum momento existia um registro confiável de quantas pessoas haviam passado realmente pelo campo, nem quantas haviam morrido. Os telexes que a chefe de guarda Else Erich enviava 2 vezes ao dia para Oranienburg com as contagens de prisioneiros refletiam números que a administração do campo havia manipulado sistematicamente. A WVHA, que desde 1942 controlava todos os campos de concentração sob sua repartição D, emitiu em agosto desse mesmo ano uma diretriz para reduzir a mortalidade nos campos. Mas a diretriz não chegava com mecanismos de supervisão nem com consequências por descumprimento. A administração de Majdanek a ignorou. Não melhorou as condições sanitárias nem a qualidade da comida, que consistia basicamente em sopa de nabo ou de urtiga ao meio-dia e à tarde, mais um café de dente de leão pela manhã. Nem interveio no tratamento brutalizador que os guardas davam aos prisioneiros. A única coisa que mudou foi a habilidade para disfarçar as cifras reais. O campo também funcionou como manobra contábil para os bens confiscados das vítimas do Holocausto. O armazém de pertences pessoais do campo, o Effektenkammer, era excepcionalmente grande, não só porque Majdanek era também um campo de extermínio, mas porque funcionava como depósito transitório de sapatos e roupas procedentes dos centros de extermínio da Operação Reinhardt, Belzec, Sobibor e Treblinka. As fábricas de roupas das SS, instaladas na antiga fábrica de aviação de Lublin, as SS Bekleidungswerke, processavam,
desinfetavam e empacotavam esses pertences para seu envio ao Reich. Era uma cadeia de produção integrada onde o assassinato em massa gerava matéria-prima para a economia do Estado. O comandante Karl Otto Koch, primeiro responsável por Majdanek, nomeado por Himmler no verão de 1941, foi demitido em 1º de agosto de 1942 acusado de corrupção e desvio de fundos. Não por matar prisioneiros, isso era seu trabalho oficial, mas por enriquecer ilegalmente com os bens confiscados das vítimas. Koch havia construído um sistema privado de extração de riqueza dentro do sistema público de extração de riqueza do Reich. Era uma anomalia visível demais, escandalosa demais inclusive para as SS. O Estado nazista tinha normas sobre como distribuir o despojo. Apropriar-se dele individualmente rompia a cadeia de benefícios para cima. O comandante Hermann Florstedt, terceiro responsável por Majdanek, também foi destituído e processado por acusações de corrupção. Seu sucessor, Martin Weiss, ex-comandante de Neuengamme, Arbeitsdorf e Dachau, chegou ao cargo em novembro de 1943. Weiss havia administrado anteriormente alguns dos campos mais letais do sistema. Sua transferência para Majdanek foi um movimento de pessoal ordinário. E assim funcionava o sistema. Os homens com histórico de massas atrás podiam continuar subindo ou sendo reatribuídos enquanto não quebrantassem as regras de contabilidade interna. O juiz, esse Georg Konrad Morgen, um advogado civil recrutado à força para as SS Gerais em 1943, descobriu esta estrutura quando foi enviado para investigar casos de corrupção em Buchenwald. Suas investigações se estenderam progressivamente e acabou descobrindo a maquinaria do assassinato massivo. O documento que apresentou perante o Tribunal de Nuremberg, onde testemunhou em agosto de 1946, revelou que havia conseguido processar vários oficiais por crimes individuais, mas que o sistema em si, a política de extermínio, ficava em uma zona legalmente intocável. Para abril de 1944, Himmler em pessoa lhe ordenou frear seus processos. O sistema de justiça interno havia chegado aos seus próprios limites deliberadamente projetados. Os documentos capturados ao final da guerra, microfilmados pela Associação Histórica Americana entre 1956 e 1963, em colaboração com os Arquivos Nacionais de Washington, revelaram esta arquitetura de encobrimento através de mais de 1.000 metros lineares de arquivos originais do Reichsführer SS, identificados como microcópia T-175 em 536 rolos. Neles, a palavra liquidar aparecia com frequência, a palavra matar quase nunca. E as instruções mais diretas sobre o extermínio eram, invariavelmente, as que não existiam por escrito. Que o sistema fosse tão meticuloso em sua opacidade era, em si mesmo, a prova de que seus responsáveis sabiam exatamente o que estavam fazendo. Em 16 de outubro de 1942 chegou ao campo de Majdanek o primeiro grupo de 10 guardas femininas. Vinham de Ravensbrück. Nenhuma tinha antecedentes criminais. Algumas tinham filhos pequenos ou pais para sustentar. A maioria havia chegado a esse trabalho através dos serviços de emprego do Reich, atraídas por um salário de aproximadamente 185 marcos brutos por mês, alojamento gratuito e uniforme. O anúncio no Hannoversche Kurier de agosto de 1944 buscava simplesmente trabalhadoras entre 20 e 40 anos para uma instalação militar, sem mais detalhes. O que a historiadora Elissa Mailänder documentou em seu estudo sobre as 28 guardas femininas que serviram em Majdanek entre 1942 e 1944 foi algo que os próprios organismos internos das SS não haviam sistematizado nem ordenado. A violência extra, aquela que ia além de qualquer diretriz oficial. Hildegard Lechert, nascida em Berlim em 1920, solteira com 2 filhos, chegou a Majdanek em outubro de 1942.
Nos interrogatórios posteriores ao julgamento de Düsseldorf, os sobreviventes a descreviam distribuindo roupas inadequadas às prisioneiras recém-chegadas, não roupas de campo, roupas de baile, vestidos de noite, sapatos de salto. Havia armazéns cheios de roupas práticas roubadas das vítimas do Holocausto. Leckert os ignorava. Forçar uma prisioneira a sobreviver ao inverno polonês com um vestido de festa era, em suas condições, uma condenação à morte diferida. Outra guarda, cuja identidade figura protegida nos arquivos de Hamburgo, sob as regulamentações de privacidade alemãs, descreveu bater nas prisioneiras com tanta normalidade que, em um interrogatório, distinguiu com clareza entre seu comportamento em Ravensbrück: "Nunca bati em uma prisioneira", e em Majdanek: "Só raramente tive que bater". A diferença no tom com que o dizia era, segundo Mailänder, notável. O pessoal masculino das SS em Majdanek atingia entre 900 e 1.200 homens. As Aufseherinnen, as supervisoras, não eram 20, mas, na hierarquia de poder sobre as prisioneiras, tinham uma autoridade direta que os homens não exerciam da mesma forma. Hermine Braunsteiner, nascida em Viena em 1919, chegou a Majdanek com o primeiro grupo. Assumiu o cargo de líder de turno e coordenou junto à chefe de guarda Else Erich os horários diários e de trabalho a partir de um escritório dentro do campo de mulheres. Na documentação do julgamento de Düsseldorf, que durou de 1975 a 1981, e foi o processo judicial mais longo da história da República Federal Alemã até aquele momento, os sobreviventes a identificaram repetidamente. O promotor Dieter Ambach, que assumiu o caso em 1976, passou mais de 5 anos reconstruindo os fatos. As penas foram leves, mas o registro ficou. Braunsteiner foi localizada décadas depois vivendo em Queens, Nova York, como cidadã americana, sob o sobrenome Ryan. O jornalista Simon Wiesenthal a encontrou em 1964. Foi extraditada para a Alemanha em 1973. O que ela levou consigo durante quase 30 anos foi a lembrança exata do que havia feito em Majdanek, e o que sabemos dela vem das atas do julgamento que ela tentou evitar. Em 27 de maio de 1940, a Totenkopf Division das SS cruzou o canal de La Bassée, no norte da França. Era um dos piores dias da campanha para as tropas britânicas, que se retiravam em direção a Dunkirk sob pressão constante. A 2ª Divisão Britânica sacrificava suas unidades para manter aberta a linha de retirada. Nos arredores do pequeno povoado de Paradis, cerca de 99 homens do 2º Regimento Real de Norfolk, cercados e sem possibilidade de fuga, aguentaram até que suas munições se esgotaram. Feridos, muitos deles, finalmente se renderam com bandeira branca. Seus captores pertenciam à 14ª Companhia da SS Division Totenkopf. Seu comandante era o SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlein, nascido em Munique em 27 de maio de 1911. Naquele dia completava exatamente 29 anos. Knöchlein fez revistar os prisioneiros e depois os fez marchar em fila indiana ao longo da parede de um celeiro. 2 metralhadoras abriram fogo simultaneamente. Os que ainda mostravam sinais de vida foram rematados com baioneta ou pistola. Os soldados das SS foram embora convencidos de que não restava ninguém com vida. 2 soldados sobreviveram. O soldado Albert Pulley e o soldado William O'Callaghan se arrastaram de debaixo do monte de corpos quando os homens das SS foram embora. Ambos foram recolhidos mais tarde por outra unidade alemã, tratados como prisioneiros de guerra e enviados a um hospital. Pulley passou anos em hospitais alemães antes de ser repatriado em 1943 por razões de saúde. O'Callaghan não retornou ao Reino Unido até 1945, quando os aliados libertaram seu campo de prisioneiros. As autoridades britânicas demoraram a acreditar no relato de Pulley. Parecia-lhes inverossímil que o exército alemão fizesse algo assim com prisioneiros britânicos. Foi a chegada de O'Callaghan, cujo depoimento coincidia exatamente, que disparou a investigação oficial.
Dos 97 soldados mortos, os corpos foram exumados pelos franceses em 1942 e reenterrados em um cemitério local. Madame Romani Castel, uma camponesa da área, foi uma das testemunhas civis que identificou Knöchlen durante o julgamento realizado em Hamburgo em outubro de 1948. O coronel Alexander Scotland, chefe da Unidade de Investigação de Crimes de Guerra britânica, descreveu em suas memórias o momento em que ela apontou para o acusado na sala. Esse é ele, esse é o homem. Era, segundo Scotland, o instante mais tenso de 2 anos de investigação. O julgamento militar britânico começou em 11 de outubro de 1948. O advogado defensor argumentou que Knöchlen não havia estado presente durante os tiros e que os soldados britânicos haviam usado balas Dum-Dum, ilegais em virtude da Convenção de Haia, o que teria justificado as represálias. O tribunal rejeitou ambas as alegações. Em 25 de outubro, 6 oficiais britânicos declararam Knöchlen culpado de crimes de guerra. Foi enforcado na prisão de Hamelin em 28 de janeiro de 1949 pelo carrasco Albert Pierre Point. Mas o que os registros capturados das SS, microfilmados na microcópia T-175 dos Arquivos Nacionais de Washington, revelam é o que ocorreu nos dias e semanas imediatamente posteriores ao massacre dentro da própria organização. O coronel Gunther Dalken, correspondente de guerra do Departamento de Propaganda da Wehrmacht, chegou a Le Paradis no dia seguinte. Viu os corpos. Contaram-lhe uma história sobre balas Dum-Dum. Foi embora sem investigar mais. O general Hoepner, comandante do 16º Corpo de Exército, exigiu uma investigação. O esse Gruppenführer Karl Wolff, chefe do Estado-Maior Pessoal de Himmler, inspecionou a área pouco depois do massacre, e sua única queixa documentada nos arquivos foi que havia muitos mortos das SS sem enterrar na zona. Theodor Eicke, comandante da Totenkopf-Division, demorou qualquer investigação. Não houve conselho de guerra para Knöchlen em 1940. Pelo contrário, Knöchlen continuou subindo dentro do sistema. Em outubro de 1943, foi nomeado comandante do Regimento 36 da recém-criada 16ª Divisão SS Panzergrenadier. Desde março de 1944 até janeiro de 1945, comandou uma unidade de voluntários noruegueses na Curlândia. Recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Em dezembro de 1944, o homem que havia massacrado 97 prisioneiros de guerra desarmados em 1940 tinha a Cruz de Cavaleiro pendurada no pescoço e comandava tropas no fronte do Báltico, o que nenhum documento das SS menciona, porque, como aponta o historiador George Stein, não era costume das SS referir-se diretamente, especialmente em comunicações escritas, às atrocidades. É a reação interna que o episódio provocou entre o próprio pessoal da Totenkopf-Division. Os reservistas licenciados da divisão, ao final da campanha da França, se queixaram de práticas pouco militares. Todos assinaram um juramento de silêncio antes de ir embora, comprometendo-se a não falar do que haviam visto, mas alguns solicitaram ser reatribuídos a outras unidades. Outros disseram abertamente que pensavam em se demitir das SS depois da guerra. Estas declarações chegaram a Eicke, que informou o seu superior no quartel-general das Waffen-SS. Conservam-se as cartas. Eicke a Juttner, em 22 de outubro de 1940, Juttner a Eicke, em 24 de outubro. A tempestade, nas palavras do historiador, passou. Passou porque o sistema estava projetado precisamente para que estas tempestades passassem. O silêncio era obrigatório. A cadeia de comando protegia aqueles que haviam atuado com dureza. E os homens que haviam visto demais voltaram para suas casas com um juramento assinado que lhes amarrava a língua.
Le Paradis não foi o único episódio desse tipo durante a campanha da França. Enquanto a companhia de Knöchlein atuava em Le Paradis em 27 de maio, elementos da Leibstandarte SS Adolf Hitler combatiam perto de Wormhout. Ali, após capturar soldados do 2º Regimento de Warwickshire, no total 11 oficiais e 320 homens nos combates de rua, seguidos de outros 6 oficiais e 430 homens durante a noite de retirada, alguns desses prisioneiros foram levados a um celeiro onde foram obrigados a se deitar no chão. Granadas foram lançadas no interior. Os que sobreviveram às explosões foram rematados. Este episódio, paralelo no tempo a Le Paradis, tampouco gerou nenhum processo judicial durante a guerra. O precedente ficou estabelecido em 1940 e sobreviveu intacto até dezembro de 1944, quando em Malmedy os homens de Piper atuaram seguindo uma lógica que 4 anos de impunidade haviam consolidado. Em 17 de dezembro de 1944, durante a contraofensiva alemã nas Ardenas, um grupo de combate blindado da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, comandado pelo SS Obersturmbannführer Joachim Piper, capturou aproximadamente 150 a 175 soldados americanos no povoado de Baugnez, perto de Malmedy, na Bélgica. Os prisioneiros foram agrupados em um campo ao lado da estrada. Depois, alguém em um semilagarta se pôs de pé e disparou uma pistola em direção ao grupo. As metralhadoras abriram fogo. O único oficial americano que sobreviveu, o 1º-tenente Virgil T. Larry Jr., testemunhou perante uma comissão do Senado norte-americano sobre os detalhes exatos. Quando o fogo cessou, depois de aproximadamente 3 a 5 minutos, os soldados das SS entraram no grupo e dispararam na cabeça daqueles que ainda se moviam. Enquanto os veículos alemães passavam pela estrada durante as horas seguintes, alguns soldados disparavam no grupo de caídos a partir de seus veículos. Como prática de tiro, descreveu Larry. Ao cabo de várias semanas, quando os americanos recuperaram o terreno, encontraram os 71 mortos congelados na neve, exatamente como haviam caído. O tribunal americano que se reuniu em Dachau, em 1946, condenou à morte 43 dos 73 acusados. Sepp Dietrich, comandante do 6º Exército Panzer SS, foi condenado à prisão perpétua. Joachim Piper, o chefe da coluna, também foi condenado à morte. Nenhuma dessas sentenças foi executada em sua totalidade. Sob pressão política, as audiências do Senado americano sobre o processo de Malmedy, em 1949, onde os advogados de defesa alegaram que os depoimentos haviam sido obtidos mediante torturas. As condenações foram comutadas uma após a outra. Piper foi posto em liberdade em 1956. Sepp Dietrich saiu da prisão em 1958. Fritz Kremer, comandante do 1º SS Panzerkorps, cumpriu menos de 10 anos. Piper se instalou no leste da França, no povoado de Traves, e viveu ali até 1976, quando sua casa foi incendiada e ele morreu no fogo. Nunca ninguém foi processado por sua morte. O capitão Kurt Meyer, o general mais jovem da Wehrmacht no momento de sua designação, foi condenado à morte por um tribunal canadense em 28 de dezembro de 1945 por ordenar ou tolerar a execução de prisioneiros de guerra canadenses durante a campanha da Normandia. Ficou como o primeiro criminoso de guerra alemão condenado à morte pelos aliados ocidentais. Sua sentença foi comutada. Foi liberado em 7 de setembro de 1954. Após sua liberação, Meyer se tornou um dos principais impulsores da HIAG, a Associação de Veteranos das Waffen-SS. Em suas memórias, publicadas em alemão em 1957,
negou qualquer responsabilidade e qualificou as acusações de propaganda aliada. Em 3 de novembro de 1943, foi projetada a maior matança em um único dia dentro do sistema concentracionário nazista. Chamaram-na Aktion Erntefest, Operação Colheita Festival. No distrito de Lublin, em menos de 24 horas, matou-se 42 mil judeus, 18 mil deles em Majdanek. A decisão chegou de Berlim como retaliação direta pelos levantes de Treblinka em 2 de agosto e de Sobibor em 14 de outubro de 1943. A liderança nazista decidiu liquidar todos os trabalhadores judeus forçados que restavam no distrito de Lublin para eliminar qualquer possibilidade de novas rebeliões. Era a lógica inversa do sistema trabalhista. Os judeus eram necessários enquanto fossem produtivos. No momento em que demonstravam capacidade de resistência organizada, transformavam-se em uma ameaça que devia ser eliminada antes que se propagasse. A coordenação logística da operação era de uma escala que requeria semanas de preparação. Os 8 mil judeus que restavam em Majdanek foram identificados e separados com antecedência. Batalhões de polícia e unidades do Serviço de Segurança, foram deslocados especificamente de Lublin até o campo. O Departamento de Propaganda de Lublin enviou veículos equipados com sistemas de transmissão de rádio para a ocasião. E naquela manhã, antes do amanhecer, os alto-falantes do campo começaram a emitir música. Valsas vienenses, tangos, marchas alemãs. Erich Musfeld, chefe do crematório de Majdanek, que declarou depois perante o Tribunal de Cracóvia sobre Auschwitz, descreveu-o sem rodeios. Tocavam marchas, canções alemãs e música de dança. Mas outros 10 mil judeus chegaram nesse mesmo dia de fora do campo. Os trabalhadores dos campos de trabalho de Poniatowa e Trauniki, situados nas proximidades de Lublin, foram obrigados a marchar até Majdanek a pé naquela manhã. A sobrevivente Henrika Ostrowska recordou que a chamada no campo de mulheres se realizou mais cedo do que o normal, ainda na escuridão com neblina. Os corredores do campo percorreram os alojamentos gritando: "Todas as judias chamada! Todas as judias chamada!" As prisioneiras começaram a correr em distintas direções ou tentaram se esconder. As soltaram cães para ajudar na busca. A sobrevivente polonesa Danuta Medrick, que pôde ver a rua do campo a partir de sua posição no alojamento, descreveu os guardas uniformizados formados em 2 fileiras frente a frente, criando um corredor, com pistolas metralhadoras. Depois chegou a música, alta demais para ser normal. E depois viu passar pela rua do campo grupos de judias, incluindo meninas, em direção ao campo V. Os judeus do campo e os chegados de fora foram conduzidos às valas escavadas atrás do novo crematório, ao longo do que as prisioneiras chamavam de Lagerstrasse. Ali tinham que tirar a roupa. Com os braços levantados e as mãos entrelaçadas atrás do pescoço, alinhavam-se ao lado das valas. Os homens separados das mulheres, as mulheres separadas dos homens. E os executores iam se revezando. Atiravam um pouco, voltavam ao refeitório das na cidade para comer e regressavam ao campo. A operação não parou nem um momento. Os tiros não apontavam com precisão. Muitas vítimas continuavam vivas quando os corpos do grupo seguinte as esmagavam ao cair por cima. Um membro de um batalhão de polícia que participou da operação e foi entrevistado décadas depois no documentário de Eberhard Fechner, descreveu mulheres que se aproximavam dos executores perguntando: "Por quê? O que lhes fizemos?" Os mesmos guardas lhes respondiam que lamentavam, que não podiam fazer nada. Éramos amaldiçoados, e alguns vinham em nossa direção com os punhos levantados e gritavam: "Porcos nazistas! Não se pode culpá-los. Nós poderíamos ter feito o mesmo se fôssemos os que sentiam o calor."
Os guardas que participaram voluntariamente receberam 2 litros de vodka e 400 cigarros. Em outro depoimento, a cifra era de 200 cigarros e 2 litros de vodka. Ambas as versões coincidem nas substâncias, se não exatamente nas quantidades. Esse mesmo relato de Otto Z, documentado pela historiadora Mailander, descreve como naquela noite entrou no quarto do lado e encontrou seus companheiros, Lausberg e Gehr, bebendo e se gabando de ter participado voluntariamente das execuções e de ter atirado nesses vagabundos. As botas de Lausberg ainda estavam manchadas de sangue. As guardas femininas que estavam de serviço nesse dia declararam nos interrogatórios do julgamento de Düsseldorf ter permanecido trancadas em seu alojamento durante toda a jornada, com guardas postados em frente à porta. A chefe de guarda lhes teria dito naquela manhã: "Hoje é um dia difícil para nós. Pode correr bem, pode correr mal. Tem que estar atentas. E hoje não se permite o álcool." A guarda Luziagá descreveu ter visto da janela uma fileira de judeus avançar pela rua do campo. Muitos deles tinham que ser carregados porque haviam atirado neles pelo caminho. 2 sobreviventes, Danuta Medrick e Merila Reich, contradisseram essa versão dos fatos com declarações precisas. Por volta das 3 da tarde, uma Aufseherin entrou em cada alojamento e chamou: "Todas as judias, à frente." Depois, houve uma inspeção. As mulheres judias foram tiradas para o campo, enquanto as demais faziam uma chamada que durou horas. Ao anoitecer, esse bêbado que trabalhava normalmente na enfermaria entrou no alojamento e disse às prisioneiras que estavam jantando: "Como podem comer com tudo o que está acontecendo lá atrás?" E lhes contou o que estava ocorrendo nas valas atrás do campo V. Esse bêbado, que pode ter sido o sanitário Wilhelm Reinhardt, não foi capaz de se calar. Era demais para aguentar sóbrio e em silêncio. E foi assim que muitas prisioneiras que haviam sobrevivido nesse dia souberam exatamente o que havia ocorrido. Não dos comunicados do campo, não de nenhum documento oficial, mas da língua solta de um guarda que havia bebido demais. Por volta das 9 da noite, Alice Orlovsky, uma das Aufseherinnen, perguntou a um conhecido o que havia acontecido. A resposta foi: "Melhor que não saiba." No dia seguinte, em Majdanek, não restavam judeus. Em 15 de maio de 1941, o Dr. Sigmund Rascher escreveu uma carta pessoal a Heinrich Himmler. Rascher era médico da Luftwaffe e estava investigando os efeitos da altitude nos pilotos. O problema, explicava, era que os experimentos necessários em humanos eram perigosos e ninguém se oferecia como voluntário. Sua proposta era direta. Podia Himmler fornecer-lhe 2 ou 3 criminosos profissionais dos campos de concentração? Na carta, Rascher adicionava com total naturalidade que os sujeitos dos experimentos poderiam, naturalmente, morrer. Uma semana depois, em 22 de maio de 1941, a Secretaria Pessoal do Reichsführer SS respondeu por carta assinada com as iniciais KBR. Karl Brandt, membro das SS com a patente de Sturmbannführer. A resposta era afirmativa. Os prisioneiros dos campos estariam naturalmente disponíveis de imediato para as investigações em voo de grande altitude. Esta correspondência foi apresentada como evidência em Nuremberg, catalogada como documento 1602-PS e reproduzida nas atas do julgamento do Tribunal Militar Internacional. Os experimentos de altitude foram realizados em Dachau usando uma câmara de baixa pressão. Os sujeitos eram expostos a pressões equivalentes às de 12.000 metros de altitude. Segundo os relatórios do próprio Rascher, a 28 graus de temperatura corporal, os sujeitos invariavelmente morriam, apesar de todas as tentativas de reanimação. Em maio de 1942, o marechal de campo Erhard Milch escreveu pessoalmente a Himmler,
para expressar-lhe os agradecimentos especiais do Comandante Supremo da Força Aérea pela cooperação das SS. Quando os experimentos de altitude terminaram, Rasher começou com experimentos de hipotermia. Os sujeitos eram submersos em água gelada. Os relatórios documentavam quanto tempo levava para a temperatura corporal descender quando perdiam a consciência. Os experimentos de reanimação incluíam tentar aquecer os corpos com o calor corporal de mulheres. Quando Rasher comunicou a Himmler que havia dificuldades para realizar estes experimentos, porque os médicos cristãos não podiam assumir a responsabilidade, Himmler respondeu que ele tomaria a responsabilidade pessoal. Wolfram Sievers, diretor administrativo da Ahnenerbe, a Sociedade do Herança Ancestral das SS, foi processado durante o chamado Julgamento dos Médicos em Nuremberg. A Ahnenerbe, fundada em 1935 como organização dedicada a investigar as origens raciais do povo alemão, derivou para a investigação pseudocientífica e depois para experimentos em prisioneiros. Sievers foi enforcado por crimes contra a humanidade em junho de 1948. O que os arquivos revelam é a cadeia de autorizações. Cada experimento tinha um papel com uma assinatura. Cada assinatura era de alguém que havia recebido sua autorização de alguém mais acima. A estrutura burocrática que permitiu os experimentos era a mesma que os ocultou. Ninguém dava ordens diretas de matar, mas os prisioneiros morriam igual, com a assinatura de um general em um papel arquivado em Berlim. Quando os reservistas da Totenkopf-Division foram licenciados após a campanha da França no verão de 1940, alguns deles haviam visto demais. Haviam estado em Le Paradis ou haviam ouvido falar do sucedido ali. Alguns se queixaram das práticas pouco militares de sua divisão. Solicitaram ser reatribuídos a outras unidades em caso de mobilização futura. O quartel-general das Waffen-SS registrou estas queixas e respondeu com um juramento de silêncio. Todos os homens licenciados assinaram um documento pelo qual se comprometiam a não falar do que haviam presenciado. O próprio general Theodor Eicke reconheceu em correspondência interna cartas de 22 de outubro e de 24 de outubro de 1940, catalogadas na microcópia T-175 dos Arquivos Nacionais de Washington, ter recebido fortes críticas a partir do quartel-general das Waffen-SS pelas queixas dos reservistas. A ordem da Kommandostab Waffen-SS, a Totenkopf-Division, de 27 de agosto de 1940, sobre o licenciamento de reservistas, deixava claro o quadro. Os homens eram devolvidos à reserva com suas obrigações de confidencialidade intactas, mas a tempestade passou. Este mecanismo não era exclusivo de Le Paradis, era parte da arquitetura deliberada do encobrimento das SS. O juramento de lealdade que cada membro das SS prestava ao entrar na organização, citado textualmente no folheto de recrutamento das Waffen-SS, intitulado "As SS te chamam", apresentado como evidência em Nuremberg com o número de documento 3429-PS. Era de uma radicalidade absoluta. Juro a ti, Adolf Hitler, como Führer e chanceler do Reich, lealdade e coragem. Prometo a ti e àqueles que tu tenhas designado para me comandar, obediência até a morte. Que Deus me ajude. Não era um juramento ao Estado nem à nação. Era um juramento pessoal a um homem. E esse homem não estava sujeito a nenhuma lei exterior a si mesmo. Mas Himmler foi além desse juramento. Em seu discurso em Posen, em 4 de outubro de 1943, perante os líderes das SS, o discurso gravado sem seu conhecimento, que acabou sendo o documento 1919,
PS do Tribunal Militar Internacional. Himmler disse aos seus generais que o extermínio era um segredo que devia ser levado ao túmulo. A frase exata, lida perante o tribunal pelo promotor americano Major Farr em agosto de 1946, era inequívoca. O que haviam feito, continuariam fazendo, e esse capítulo de glória de sua história nunca foi escrito e nunca deve sê-lo. Era explícita a instrução de não deixar registro escrito, de não contar nada, de converter o silêncio em norma operacional permanente. E não era só uma diretriz abstrata, era o reconhecimento implícito de que o que faziam não poderia resistir a nenhum escrutínio externo. Himmler sabia exatamente o que estava instruindo seus homens a ocultar. O que Himmler não previu foi que o exército americano capturaria os arquivos das SS antes que pudessem ser destruídos. Mais de 1.000 metros lineares de documentos do Reichsführer SS chegaram a Alexandria, Virgínia. Foram microfilmados entre 1956 e 1963 pela Associação Histórica Americana em cooperação com os arquivos nacionais. O discurso de Posen estava entre eles. A instrução de silêncio havia ficado por escrito. A ironia é perfeita e brutal. O padrão se repetia em todos os níveis do sistema. Em Majdanek, os prisioneiros que trabalhavam no Sonderkommando do crematório, a equipe de prisioneiros forçados a retirar os corpos das câmaras de gás, a carregá-los nos carrinhos, a levá-los aos fornos, eram substituídos periodicamente. O chefe do crematório, Erich Mussfeld, que chegou a Majdanek em 15 de novembro de 1941, descreveu perante o Tribunal de Cracóvia sobre Auschwitz que havia supervisionado 4 equipes distintas de Sonderkommando ao longo de seu serviço. A primeira composta de judeus poloneses, a segunda de prisioneiros de guerra russos, a terceira de judeus franceses e alemães e a última novamente de russos. Cada uma foi substituída. Os prisioneiros que manejavam o Sonderkommando e conheciam o processo com detalhe exato simplesmente desapareciam para ser substituídos por outros que, por sua vez, desapareceriam. A testemunha do crime era também sua vítima. Nos registros do Batalhão de Polícia de Reserva 101, o mesmo padrão se repetiu em uma escala diferente. Após o massacre de Josefov, o comandante Trapp pediu aos seus homens que não falassem do assunto. Não era só um pedido, era a norma tácita que todos haviam internalizado. E nos interrogatórios da promotoria de Hamburgo 20 anos depois, essa norma continuava vigente. Um homem em cada 2 negou ter estado presente. 1 em cada 3 disse não se lembrar dos detalhes. Era um tabu, declarou um dos policiais. Quem havia estado na floresta não queria saber mais. Quem não havia estado tampouco queria perguntar. O silêncio era coletivo e havia sido construído deliberadamente desde Le Paradis em 1940 até Josefov em 1942. Desde as instruções de Himmler em Posen em 1943 até os juramentos de licenciamento dos reservistas da Totenkopf-Division. Era uma Arkit. Em 4 de outubro de 1943, na cidade polonesa de Posen, Heinrich Himmler se reuniu com seus generais das SS. Era uma conferência interna, absolutamente privada. E Himmler falou com uma franqueza que nunca se teria permitido em nenhum documento oficial. O texto desse discurso sobreviveu porque alguém o gravou. Estava catalogado como documento 1919-PS do Tribunal Militar Internacional. Foi apresentado em Nuremberg. Nele, Himmler descrevia o extermínio dos judeus europeus sem eufemismos.
Dizia que seus homens haviam tido que desocupar povoados e fuzilar judeus, incluindo mulheres e crianças, e que isto era moralmente correto, embora difícil. Descrevia a dureza que se havia exigido dos seus homens e a satisfação de ter completado a tarefa. Mas a frase mais reveladora era a que dizia respeito ao segredo mesmo. Este é um capítulo de glória da nossa história que nunca foi escrito e que nunca deve sê-lo. Himmler sabia que o que havia ordenado não poderia resistir à luz do dia. Disse-o explicitamente, sem rodeios, aos seus próprios generais. A instrução era que o que haviam feito, e o que continuariam fazendo, devia ficar sepultado com eles. O que Himmler não previu foi que o exército americano capturaria os arquivos das SS antes que pudessem ser destruídos. As milhares de caixas de documentos que chegaram a Alexandria, Virgínia, foram microfilmadas entre 1956 e 1963 pela Associação Histórica Americana em cooperação com os Arquivos Nacionais. Mais de 536 rolos de microfilme da coleção de registros do Reichsführer SS, identificados como microcópia T-175 nos arquivos nacionais. O discurso de Posen estava entre eles. O homem que acreditou que seu segredo ficaria enterrado para sempre o havia confiado a um aparelho burocrático incapaz de se destruir a si mesmo com rapidez suficiente. As esse tinham seu próprio sistema judicial, tribunais internos, promotores próprios e a capacidade de processar seus membros por condutas que o comando considerava inadequadas. O problema era a definição de inadequado. O coronel Karl Otto Koch foi o primeiro comandante de Majdanek, nomeado por Himmler no verão de 1941. Foi destituído em 1º de agosto de 1942 e finalmente executado pelas próprias esse em 1945. A acusação oficial: desvio de fundos. Koch havia se apropriado de bens confiscados das vítimas do campo para uso pessoal. Havia enriquecido seu patrimônio privado usando o dinheiro, as roupas e as joias que os prisioneiros deixavam ao entrar no campo e que pelo regulamento deviam ir para os cofres do Estado. Matar não era um crime dentro do sistema. Roubar, sim. O comandante Hermann Florstedt, terceiro responsável por Majdanek, também foi destituído e processado por acusações de corrupção. Seu sucessor, Martin Weiss, ex-comandante de Neuengamme e Dachau, chegou ao cargo em novembro de 1943. Weiss havia administrado anteriormente um dos campos mais letais do sistema. Sua transferência para Majdanek foi um movimento de pessoal ordinário dentro do sistema. Esta arquitetura de autoimputação interna servia para um propósito preciso: demonstrar que as esse podiam vigiar a si mesmas. Se alguém podia ser processado, então o sistema tinha normas. E se o sistema tinha normas, então o que ocorria dentro de suas instalações era, em algum sentido, regulado. O juiz, Georg Konrad Morgen, que testemunhou em Nuremberg, descreveu esta estrutura com precisão involuntária. Havia sido comissionado para investigar casos de corrupção e, no processo, descobriu a maquinaria do assassinato massivo. Quando suas investigações se estenderam demais, Himmler pessoalmente lhe ordenou em abril de 1944 que freasse seus processos. O sistema de justiça interno das esse existia precisamente para garantir que certos crimes nunca chegassem a nenhum tribunal externo. Em 17 de agosto de 1942, um mês após o massacre de Josefov, o Batalhão de Polícia de Reserva 101 realizou sua segunda grande ação. Desta vez, o objetivo era o povoado de Łomázy, 1.700 judeus. A diferença em relação a Josefov era significativa. Em Josefov, os homens haviam sido conduzidos aos fuzilamentos cara a cara,
emparelhados individualmente com suas vítimas, caminhando ao lado delas do povoado até a floresta. O trauma havia sido enorme. Naquela noite, as pessoas beberam até perder a consciência. Alguns acordaram atirando no teto. Em Uomazi, a estrutura era diferente. As tropas auxiliares, os chamados Hiwis, do Centro de Treinamento de Traunik, recrutas soviéticos capturados, fariam a maior parte dos tiros. Os policiais alemães cercariam o perímetro. A matança estaria psicologicamente a um passo mais de distância. Os Hiwis chegaram bêbados. O tenente Gnady, comandante da 2ª companhia, estava também bêbado quando começaram as execuções. Em um determinado momento, bêbado na borda da vala, ordenou que os judeus idosos, apenas os de barbas longas, se arrastassem nus pelo chão enquanto seus suboficiais os espancavam com cacetetes que haviam cortado da floresta. Quando o oficial, esse que comandava os Hiwis e Gnady, começaram a se insultar mutuamente, o oficial gritando que a merda da polícia não atira, e Gnady respondendo que então seus homens atirariam eles mesmos. Os sargentos da 2ª companhia formaram pelotões de fuzilamento. Revezaram-se em grupos de 8 a 10 homens, com substituições a cada 5 ou 6 tiros. A água subterrânea misturada com sangue chegava aos seus tornozelos dentro da vala. O que os interrogatórios de Hamburgo revelam é que os homens que haviam sido incapazes de atirar em Josefov completaram seu turno em Uomazi. O sargento Bentheim descreveu que seus homens estavam encantados por não ter que atirar eles mesmos dessa vez. Os que atiraram descreveram a experiência sem o mesmo horror de Josefov. Não tiveram que se olhar nos olhos com sua vítima. Não se lembravam dos nomes de ninguém. O processo de habituação estava funcionando. Quando ocorreu a deportação de 11.000 judeus de Minzirzek para Treblinka, em 25 e 26 de agosto de 1942, os homens do batalhão já sabiam perfeitamente para onde iam os trens. Heinrich Steinmetz, um dos suboficiais, admitiu isso décadas depois em seu interrogatório. Ficava claro para nós, e todos sabíamos que para os judeus afetados estas deportações significavam o caminho para a morte. E, ainda assim, a experiência mais vívida que alguns recordavam de Parsev era que haviam tido que fazer guarda em um prado pantanoso com os pés molhados. Ravensbrück não era apenas um campo de concentração para mulheres, era também a fábrica onde se formavam as guardas femininas de todo o sistema concentracionário nazista. Quando as primeiras Aufseherinnen chegaram ali em maio de 1939, o campo começou a funcionar simultaneamente como instituição de reclusão e como espaço de doutrinação para as próprias guardas. A historiadora Elissa Mailänder documentou que era precisamente em Ravensbrück onde muitas das futuras guardas de Majdanek aprenderam que bater nas prisioneiras era normal, não apenas tolerado, mas esperado. Hermine Braunsteiner declarou em seu depoimento que em Ravensbrück foi designada ao alojamento penal durante 9 meses. Ali aprendeu de sua mentora como tratar as prisioneiras. Sua mentora, segundo seu próprio relato, batia nas prisioneiras com frequência. Braunsteiner adicionou que nessa época ela mesma não tinha chicotes nem bastões. Mas o aprendizado havia sido absorvido. As regulamentações do serviço de Ravensbrück, que se aplicavam a todos os campos de mulheres, estabeleciam que a chefe de guarda, Oberaufseherin, atuava como assistente do comandante do campo e devia aconselhá-lo em todos os assuntos relacionados às mulheres. Na prática, isto dava às guardas seniores uma autoridade quase ilimitada sobre a vida cotidiana das prisioneiras. O recrutamento era através dos serviços de emprego do Reich, de anúncios em jornais, ou de recrutamento direto em fábricas de armamento onde trabalhavam prisioneiras. As candidatas deviam apresentar um atestado de bons antecedentes policiais, um currículo, uma fotografia e um atestado médico. Idade entre 21 e 45 anos. Sem necessidade de qualificações especiais. O que o formulário de solicitação encontrado nos arquivos de Ravensbrück
datado provavelmente depois de 1942 ou início de 1943, explicava às candidatas era que as mulheres reclusas no campo haviam cometido uma ofensa contra a comunidade popular e agora deviam ser isoladas para prevenir danos adicionais. A guarda não precisava de qualificações especiais, já que o posto envolve unicamente a vigilância destas reclusas. Era a linguagem de um trabalho administrativo ordinário, e era assim que se apresentava. Nos livros de registro de Majdanek, os mortos desapareciam de forma sistemática. Quando um prisioneiro morria, seu nome era substituído pelo de um recém-chegado que ainda não havia sido registrado oficialmente. Os números da contagem de prisioneiros que eram enviados 2 vezes ao dia por telex do quartel-general do campo para a administração central em Oranienburg mostravam cifras que nunca refletiam a verdadeira magnitude da mortalidade. Esta prática, documentada nos arquivos do julgamento de Düsseldorf e descrita pela historiadora Elissa Mailänder, era um mecanismo deliberado para ocultar a escala do extermínio. A própria administração central da WVVHA em Oranienburg havia emitido em agosto de 1942 uma diretriz para reduzir a mortalidade nos campos, não porque se preocupasse com os prisioneiros, mas porque a alta taxa de mortes interferia com o objetivo de explorar seu trabalho forçado. Mas mesmo essa diretriz não mudou nada em Majdanek, porque a administração do campo a ignorou e continuou suas práticas habituais, enquanto manipulava as estatísticas para ocultar o fato perante seus próprios superiores. O campo de Majdanek foi libertado pelo Exército Vermelho em 23 de julho de 1944, tão rapidamente que as SS não tiveram tempo de destruir completamente suas instalações. Uma comissão polono-soviética de engenheiros, químicos e arquitetos inspecionou imediatamente o complexo de gás e confirmou que as 3 câmaras de gás atrás do alojamento 41 eram instalações de extermínio projetadas para usar Zyklon B e monóxido de carbono. As câmaras 1 e 2 mediam 17,1 metros quadrados cada uma. A câmara 3 tinha 36,6 metros quadrados. As portas de ferro fundido eram herméticas. O cálculo do historiador francês Jean-Claude Pressac estimou que podiam ser mortas até 700 pessoas nas instalações de Majdanek dentro de um período de 24 horas. E, no entanto, segundo o historiador Thomas Krantz, do Centro de Investigação do Museu Estatal de Majdanek, 60% das vítimas do campo não morreram nas câmaras de gás. Morreram de fome, doenças, trabalho forçado e violência física direta dos guardas. Os livros de registro diziam outra coisa. Em 13 de julho de 1942, quando os homens do Batalhão 101 retornaram de Josefov para seus alojamentos em Bilgoraj, ninguém falou. Os que haviam estado na floresta não queriam contar. Os que não haviam estado não queriam perguntar. Bebeu-se até perder a consciência. O comandante Trapp fez suas rondas consolando os homens e repetindo que a responsabilidade era das autoridades superiores. E depois impôs-se o silêncio. O assunto inteiro era um tabu. Esta frase, pronunciada por um dos policiais interrogados nos anos 60, resume o mecanismo que o historiador Christopher Browning identificou nos processos judiciais de Hamburgo como o fundamento psicológico do encobrimento coletivo. Ninguém ia contar voluntariamente o que havia feito. Nem mesmo 20 anos depois, perante os promotores, a maioria insistiu em não se lembrar, em não ter estado presente, em ter estado em outro lugar durante os tiros. Franz Kastenbaum foi uma exceção. Apareceu de maneira não anunciada no escritório do promotor do estado de Hamburgo, sem ter sido intimado. Disse que estava há anos sem encontrar paz. Descreveu como havia falhado intencionalmente ao 4º tiro,
como havia fugido para a floresta e vomitado, como havia permanecido sozinho entre as árvores durante 2 ou 3 horas. E disse por que havia vindo. Porque havia tentado ocultar o assunto durante tempo demais e já não podia. Mas Kastenbaum era a exceção que confirma a regra. A maioria dos 210 homens interrogados negou, minimizou ou não se lembrou. Alguns respondiam que não haviam ouvido a oferta de Trapp de se afastar do pelotão. Outros diziam que não se lembravam se o comandante a havia feito. Vários insistiam em que não haviam tido outra opção, e, no entanto, ali estava o registro. Ali estava a lista dos que se haviam afastado. Ali estavam os depoimentos cruzados de dezenas de homens que se lembravam dos mesmos fatos de ângulos distintos. O arquivo do julgamento de Hamburgo, ao qual Browning obteve acesso sob a condição de não revelar os sobrenomes completos da maioria dos depoentes, era o mapa de um crime coletivo que havia tentado se apagar a si mesmo durante 20 anos e que, no entanto, havia sobrevivido na memória fragmentada de seus próprios autores. A investigação foi arquivada sem condenações em 1972. Não houve julgamento. O major Wilhelm Trapp chorou perante seus homens em Josephof. Ofereceu a possibilidade de se retirar. Fez suas rondas naquela noite consolando os policiais mais jovens. Quando pouco depois ocorreu um incidente parecido no povoado de Alexandrov, onde os judeus haviam sido reunidos, mas as unidades auxiliares de Traunik não apareceram, Trapp deixou ir os judeus, sem dar nenhuma explicação aos seus homens. Mas Trapp nunca se recusou a uma ordem. Nunca colocou por escrito seu mal-estar. Nunca escreveu para Hamburgo solicitando que o batalhão fosse dispensado de suas funções na Polônia. O tenente Buschmann o fez e foi transferido de volta para a Alemanha. Trapp, não. A cadeia de comando das SS e das unidades policiais funcionava com uma característica específica. A pressão era transmitida para baixo com absoluta fluidez, mas a resistência nunca podia ser transmitida para cima de maneira efetiva. Himmler, em seu discurso de Posen, inclusive havia reconhecido que os homens com os nervos destruídos podiam ser enviados para cobrar sua aposentadoria. Mas essa opção implicava retirar-se do sistema, não questioná-lo. O resultado era que os comandantes intermediários como Trapp se encontravam presos entre seu próprio mal-estar pessoal e a estrutura de autoridade que os cercava. Podiam oferecer pequenas concessões aos seus homens, a possibilidade de se afastar do pelotão, a possibilidade de escapar na escuridão. Mas a missão era completada igualmente. A maquinaria funcionava com tanta eficiência precisamente porque não dependia do entusiasmo de cada indivíduo. Dependia da inércia coletiva, do hábito, da pressão dos companheiros e de uma burocracia que continuava girando independentemente do que sentissem aqueles que a serviam. Em 10 de junho de 1944, 4 dias após o desembarque da Normandia, elementos do 3º Batalhão do 4º Regimento SS, Panzergrenadier der Führer, parte da 2ª Divisão SS das Reich, entraram no povoado de Oradour-sur-Glane, no centro da França. As mulheres e as crianças foram trancadas na igreja do povoado. Os homens foram levados para vários celeiros. Então, os soldados das SS abriram fogo e lançaram granadas incendiárias. Morreram 642 civis, entre eles 247 mulheres e 205 crianças. Apenas 6 pessoas sobreviveram. O povoado foi incendiado. O historiador George Stein, em seu estudo das Waffen-SS, qualificou Oradour como a atrocidade militar mais flagrante cometida pelas tropas de combate, esse no fronte ocidental.
O comandante da unidade responsável, o esse Sturmbannführer Adolf Dickmann, morreu em combate pouco depois. Seu superior, o esse Standartenführer Sylvester Stadler, e o comandante da divisão, o esse Brigadeführer Heinz Lammerding, nunca foram processados pelos tribunais alemães em vida. Lammerding foi condenado à morte à revelia por um tribunal militar francês em 1951. Morreu em Bad Tölz, Alemanha Ocidental, em 1971, sem ter sido extraditado. Stadler morreu em 1995. Um tribunal alemão começou a investigar o caso no início do século XXI. Em 2014, 70 anos após o massacre, começou finalmente o julgamento em Colônia contra o último sobrevivente das esse que havia estado presente naquele dia, um homem de 94 anos. O processo terminou sem condenação. Os mortos de Oradour continuam ali. O governo francês decidiu deixar as ruínas do povoado exatamente como ficaram naquele 10 de junho de 1944, como memorial permanente. Ninguém as moveu. Em agosto de 1942, quando o Batalhão de Polícia de Reserva 101 começou a deportar os judeus dos povoados do norte do distrito de Lublin para a estação de trem para enviá-los a Treblinka, ninguém lhes explicou o que era Treblinka. Não era preciso. Heinrich Steinmetz, um dos suboficiais da unidade, disse-o com clareza em seu depoimento. Era claro, e todos sabíamos, que para os judeus afetados estas deportações significavam o caminho para a morte. Suspeitávamos que seriam assassinados em algum tipo de campo. Treblinka não era Auschwitz. Em Treblinka não havia seleção, não havia alojamentos de trabalho, não havia número tatuado no braço. Treblinka era um centro de extermínio imediato. Os trens chegavam, os judeus eram conduzidos diretamente para as câmaras de gás e os corpos eram incinerados. Todo o processo, desde a chegada do trem até a morte, durava menos de 2 horas. Entre 22 de julho de 1942 e meados de agosto, cerca de 300 mil judeus de Varsóvia foram deportados para Treblinka. A capacidade do campo estava completamente sobrecarregada. Os corpos se acumulavam mais rápido do que podiam ser incinerados. Himmler e o supervisor do campo de extermínio, Christian Wirth, tiveram que se deslocar pessoalmente a Treblinka para reorganizá-lo. Franz Stangl foi convocado de Sobibor, outro centro de extermínio, temporariamente inativo por obras na via do trem, e nomeado novo comandante. Christopher Browning documentou assim: a maquinaria de extermínio havia emperrado temporariamente precisamente por sua eficiência. Havia mortos demais para processar. O campo de mulheres de Majdanek sabia o que eram as câmaras de gás. O guarda Georg W. declarou que era um segredo aberto, que os prisioneiros judeus eram gaseados ali, e adicionou que toda a cidade de Lublin sabia para que se usavam as câmaras de gás. A cidade de Lublin fica a 5 quilômetros do campo. Depois de tudo o que foi documentado, os batalhões policiais, as guardas femininas, os experimentos médicos, os massacres, os juramentos de silêncio, há um último segredo que os próprios perpetradores se esforçaram mais em enterrar do que qualquer outro. Era possível agir de outra maneira, não no sentido abstrato, no sentido concreto e verificável de que no verão de 1942, na floresta nos arredores de Josefov, dezenas de homens pediram para ser dispensados e o foram. Um tenente escreveu aos seus superiores solicitando a transferência porque não era adequado para as tarefas que não eram próprias da polícia e foi transferido de volta para Hamburgo. Membros da guarda que se recusaram a atirar em Womasi escaparam entre as árvores e não foram punidos. Na estrutura de comando das SS, inclusive o próprio Himmler havia reconhecido explicitamente que os homens cujos nervos acabaram
podiam pedir sua aposentadoria. O que os processos judiciais de Hamburgo revelam com uma clareza devastadora é que o obstáculo real não era o medo da retaliação física, era a pressão de conformidade, o medo de ser visto como covarde ou fraco pelos companheiros. Era a identificação com o grupo. Era a renúncia gradual à perspectiva individual através de um processo que começava com a doutrinação, continuava com a habituação e terminava com a indiferença. O tenente Buchmann, o homem que acabou solicitando a transferência, explicou-o de maneira mais precisa do que ninguém. Era um oficial de reserva e um homem de negócios hamburguês de certa idade, disse. Não tinha ambições de carreira militar. Não se importava com o que seus superiores pensassem dele. Tinha seu negócio em casa. Os chefes de companhia, por outro lado, eram jovens e eram policiais de carreira que queriam chegar a algo. Isso era tudo. Essa era a diferença entre os que podiam recusar-se e os que não o faziam. Não era ideologia. Não era crueldade congênita. Era a carreira. Era o medo ao julgamento dos companheiros. Era querer chegar a algo dentro de um sistema que recompensava a obediência e punia a dissidência com a insignificância. E quando, décadas depois, nos interrogatórios dos anos 60, os policiais sobreviventes tentaram explicar por que haviam obedecido, a maioria não encontrou as palavras. O tempo e a memória haviam feito seu trabalho. Um deles disse-o de maneira mais honesta do que os outros. Naquela época não pensávamos nisso. Apenas anos depois fomos nos dando conta do que havia acontecido. Apenas então me ocorreu pela primeira vez que aquilo não havia sido correto. Esse homem havia matado 20 judeus em Josefov antes de pedir para ser dispensado. Os registros das SS sobreviveram às SS. Os arquivos microfilmados em Alexandria, Virgínia, os processos do Tribunal Militar Internacional, as atas do julgamento de Düsseldorf, que se estendeu de 1975 a 1981, os interrogatórios da Promotoria de Hamburgo, que o historiador Christopher Browning estudou nos anos 80 com a permissão expressa de não revelar os sobrenomes completos. Tudo isso está ali, acessível, verificável, permanente. Hermine Braunsteiner, a guarda de Majdanek que viveu durante décadas como cidadã americana sob o sobrenome Ryan, foi finalmente julgada em Düsseldorf. Fritz Knöchlein, o oficial que ordenou o massacre de Le Paradis, foi enforcado em 1949. Wolfram Sievers, o diretor da Ahnenerbe, que supervisionou os experimentos em prisioneiros, foi enforcado em junho de 1948. Mas a maioria não foi julgada. A maioria morreu em sua cama, em casas normais, em cidades normais, com seus segredos intactos. O que não morreu com eles foram os fatos. Os 42 mil mortos da Operação Colheita Festival. Os 100 soldados do Royal Norfolk Regiment fuzilados ao lado da parede de um celeiro em Le Paradis. Os 71 americanos assassinados na neve de Malmedy. Os 1.500 judeus de Josefov, cujos corpos ficaram na floresta sem enterrar porque ninguém havia feito planos para isso. E o segredo último, que não eram monstros. Eram pessoas ordinárias que tomaram decisões ordinárias dentro de um sistema extraordinariamente criminoso. Isso é o mais difícil de aceitar. E é, precisamente por isso, o mais importante que não devemos esquecer.